Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Igualdade em Foco, o podcast da Câmara Municipal do Montijo que dá voz à cidadania, aos direitos humanos e à luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Eu sou Ana Ribeiro. Neste 22º episódio, assinalamos o Dia Mundial do Combate ao Tráfico de Seres Humanos, uma data comemorada a 30 de julho, e que nos convoca a refletir sobre uma das mais graves violações dos direitos humanos da atualidade. Para nos ajudar a compreender a dimensão deste crime e os desafios do seu combate, temos a honra de receber Dr. Manuel Albano, vice-presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, relator nacional para o tráfico de seres humanos desde 2008 e coordenador dos 4 planos nacionais contra o tráfico de seres humanos. É um grande prazer tê-lo aqui connosco. E começava por lhe perguntar assim o essencial para as pessoas compreenderem o que é que se entende por tráfico de seres humanos. Vamos lá ver. O essencial é dizer, primeiro, obrigado obrigado pelo convite e para estar convosco e partilhar convosco, de alguma forma isto, e aproxima-se também o Dia Internacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos declarado pelas Nações Unidas, dia 30, portanto é sempre bom falarmos sobre esta situação. O essencial, como pergunta Ana Rita, prende-se com o tráfico de seres humanos é uma violação grosseira, inaceitável de direitos humanos fundamentais que as pessoas hoje vivem. Estamos no século XXI e continuamos ainda, infelizmente, a ter pessoas que compram pessoas, que vendem pessoas, que lucram com a venda das pessoas e exploram estas mesmas pessoas. Portanto, o tráfico assume diversas formas, desde que seja tráfico de meninas e mulheres e também meninos para exploração sexual, tráfico maioritariamente de homens para exploração laboral, embora também exista a mulheres para exploração laboral também, tráfico de órgãos, tráficos para fins de casamento forçado, ou seja, é uma panóplia para a mendicidade, objetivizar as pessoas, e considerar que a pessoa é um objeto e que pode ser trocado, vendido, desde que dê lucro, e depois descartado, quando já não rende aquilo que quem explora entende tanto. Portanto, é isto que nós falamos de uma forma muito direta, se quiser, quando falamos de tráfico de seres humanos. E a importância de que nós percebamos um bocadinho este contexto é exatamente isso, é que as pessoas, nós podemos estar a passar na rua e termos uma pessoa que é vítima de tráfico, podemos ter no apartamento ao lado, onde vivemos, pessoas que possam ser vítimas de tráfico, portanto é importante estarmos atentos aos sinais, é importante que consigamos identificar ou sinalizar alguns sinais, como alguém que está constantemente a ser controlado, como numa exploração, eventualmente agrícola, aqueles trabalhadores nunca são vistos no polo urbano, ou da vila, ou da aldeia, onde se enquadra essa exploração, estão sempre confinados a um território, não conseguem ver essas pessoas, como na rua, se estivermos a falar de tráfico a fins de exploração sexual, e vemos as questões que se prendem com a prostituição, não e vermos que alguém está a ser altamente controlada, o facto de estar na rua, mas que está alguém sempre a controlá-lo. Um mendigo ou uma mendiga, o que é que significa este mendigo ou esta mendiga? Que situação é que incorre? Ou seja, temos que passar a ver exatamente e a ouvir corretamente para podermos sinalizar. E o crime de tráfico de seres humanos é um crime do foro público, portanto, qualquer um de nós, qualquer cidadão, qualquer pessoa, qualquer instituição, deverá denunciar esse crime, deverá denunciar, pode fazê-lo de forma anónima, deverá denunciar para qualquer autoridade e depois compete às autoridades fazer a devida investigação para averiguar efetivamente. E aqui somos todos importantes. São importantes os municípios, são importantes lógicas de proximidade, e agora com a transferência de competências na área da ação social, pode acontecer que muitas vezes haja alguém que procura efetivamente os serviços para algum tipo de apoio e que esteja numa situação em que possa ser uma vítima. Portanto, é importante perceber os sinais, volto a dizer, o estar controlada, o sinal de fazer as perguntas corretas, se a pessoa é documentada, é indocumentada, onde vive, como vive,
como trabalha, onde trabalha, como veio, como não veio, quem trouxe, ou seja, são tudo perguntas muitas vezes importantes, que num serviço, quando fazemos o atendimento direto às pessoas, são importantes para sinalizar ou para identificar e depois dar os recursos. Que são importantes para que nós consigamos que estas pessoas possam ter um apoio especializado, e felizmente em Portugal nós temos, para além dos os 5 centros de acolhimento e proteção para vítimas de tráfico, equiparado às casas-abrigo, se quiser, na área da violência doméstica, mas temos também 5 equipas multidisciplinares em todo o território nacional que atuam precisamente para capacitar, formar e, acima de tudo, para apoiar potenciais vítimas de tráfico. E, portanto, levar ao conhecimento destas equipas, que existe uma por cada região do território continental, Norte, Centro, Lisboa e Valtejo, Alentejo e Algarve, e eu não tenho aqui os contactos, mas consegue visualizá-los na nossa página da internet, eles estão lá todos, portanto, se quiser depois anexá-los ao podcast, penso que Com é uma ferramenta certeza. útil para dar essa informação, onde as pessoas podem pedir, apoiar, apoio, sinalizar e que receberão esse apoio e esse enquadramento para que depois esta articulação seja feita também em conjunto com uma equipa, vou-lhe chamar, mais de intervenção social e depois, se caso seja necessário, uma equipa de intervenção policial, atendendo que estamos a falar de um crime. Com certeza. Doutor Manuel Albano fez parte, ou foi coordenador dos 4 planos nacionais contra o tráfico de seres humanos, certo? E atualmente do quinto também, E que do já quinto está. também. Diga-me uma coisa, que balanço faz da aplicação dos planos e que desafios ainda persistem? Para, infelizmente, o tráfico é mutável no espaço, no tempo e nas formas. E, portanto, e clarificar, os planos são instrumentos de política, são orientadores com vista a uma ação por parte do governo, envolvendo todos os stakeholders principais de um ponto de vista. Aquilo que os planos nacionais têm vindo a trazer é um enquadramento mais global, olhando para a realidade, procurando fazer um diagnóstico prévio e depois implementar algumas medidas, ou tentar implementar algumas medidas que vão de acordo com cumprimento, por um lado, de obrigações até internacionais que Portugal tem, e nós fazemos parte, quer das Nações Unidas, quer do Conselho da Europa, e temos 2 convenções, a Convenção do Crime Organizado e o Protocolo Adicional, protocolo conhecido Protocolo de Palermo das Nações Unidas, que é específico sobre as questões do tráfico de seres humanos, e a Convenção do Conselho da Europa, conhecida também como Convenção de Varsóvia, que é precisamente sobre a prevenção e o combate ao tráfico de seres humanos. Estamos, por acaso, curiosamente, neste momento, num processo de avaliação, a quarta ronda de avaliação sobre a implementação da Convenção em Portugal. E, portanto, todo este enquadramento e todos os planos assentam aí, no diagnóstico nacional, na partilha de conhecimento que é feita por todos aqueles que intervêm, procurando intervir. E como dizia, infelizmente, a questão do tráfico é mutável no espaço e no tempo. E, portanto, nós temos de estar preparados também para olhar o tráfico com esta mutabilidade, com esta capacidade de mutabilidade e procuramos adaptar o sistema de todos os stakeholders que intervêm também a esta mutabilidade. Dou a questão cada vez maior e falada não apenas na área do tráfico, que tem a ver com o cibercrime e tudo o que se passa nas plataformas digitais, que são novas formas para recrutamento e também para exploração, algo que a pandemia veio trazer de uma forma muito clara, nomeadamente no que diz respeito à exploração sexual, em que se deslocalizou, ou seja, aquilo que era o tráfico para fins de exploração sexual para as plataformas digitais devido ao confinamento. Isto não significava que aquelas mulheres, maioritariamente, que estavam nestas plataformas tivessem de livre vontade ou a ganhar um dinheiro com aquilo. Significou que houve, e precisamente, as redes adaptaram-se à nova realidade, procurando isso. Portanto, também aqui há um desafio grande de procurarmos identificar toda esta realidade nova que é as plataformas digitais, quer para o recrutamento, quer também para, como forma de exploração. Portanto, também aqui iremos incidir de alguma forma. Mas, contudo, os planos têm aqui uma ação muito pedagógica, de um ponto de vista daquilo que é a intervenção global. Global a nível da intervenção
com as pessoas, trazendo o tráfico para o discurso social, fazendo com que as pessoas, aquilo que vocês estão a fazer, este podcast, que certamente será visto, assim esperemos, ou não, podem desligar logo no primeiro minuto, mas, Esperemos que mas não. que esperemos que não, ou seja, trazer às pessoas o conhecimento e a atenção, porque às vezes parece que isto é algo que passa-se lá no outro lado da fronteira, noutra parte do mundo, na televisão que vemos e que Portugal, este país à beira-mar plantado, que não tem nada disto e que não acontece. Não é verdade, acontece ao nosso lado, acontece na nossa realidade e, portanto, o conhecimento social e a apropriação social do tráfico é importante para a sua visualização, para a sua denúncia e para a intervenção mais cuidada. Esta é uma aposta muito grande do ponto de vista da sensibilização. Outra aposta muito grande é do ponto de vista da capacitação dos profissionais. Portanto, a formação, conhecer e produzir instrumentos necessários para a intervenção é outra grande aposta e que, como isto é mutável, temos que estar sempre a fazer essa constante atualização de tudo que são instrumentos de intervenção e porque, consequentemente, vamos ter aqui um suporte completamente diferenciado e depois garantir todos os mecanismos de proteção às vítimas que são encontradas, que são sinalizadas, que são identificadas a partir, quer seja de acolhimento, quer seja de um acompanhamento global em todas as suas necessidades. Para clarificar as pessoas, que tipo, em Portugal, quais são os grupos mais vulneráveis a este tipo de crime? Repara, não é em Portugal, é no mundo. Vamos lá ver. A vulnerabilidade, primeiro, não é uma característica das pessoas. As situações é que colocam as pessoas numa situação de vulnerabilidade. Não há grupos vulneráveis por natureza. São as situações que colocam aquelas pessoas num determinado momento numa situação de vulnerabilidade. Porque dizermos que alguém é vulnerável à cabeça, estamos a colocar-nos numa relação de poder e eu confesso, não gosto disso. Não gosto desta Corrigido. definição de vulnerabilidade. Não estou a corrigi-la, estou apenas a densificar porque não o disse, portanto não tenho que a corrigir e tem direito a não achar que isto é assim. Mas não é o caso. Porque, efetivamente, quando nós dizemos que alguém é vulnerável, estamos a colocar-nos numa relação de poder e não há aqui uma relação de poder. É evidente que há grupos sociais que, pela sua especificidade, pelas suas características, pelo contexto vivencial onde se encontram, podem tornar-se mais vulneráveis e que isso aconteça. Nomeadamente, bolsas de pobreza, pessoas que vivam numa lógica de exclusão social mais acentuada, mais gravosa, podem facilmente ser alvos fáceis para estas situações, com as promessas de um mundo novo, com as promessas de ganharem muito dinheiro, com promessas, ou seja, tudo isso, pessoas que às vezes com alguma deficiência associada à sua condição podem efetivamente cair no logro e, portanto, isto são aqueles grupos que naquela situação específica podem. As crianças e os jovens, através das redes sociais, muitas vezes com processos de enamoramento, de promessa disto e daquilo, pode ser perigoso e, portanto, também essa atenção necessária que se deve ter. E depois temos a população migrante que migra de uma forma irregular, que os coloca precisamente numa situação de especial vulnerabilidade, que pode levar a quem pretende lucrar e continuar a lucrar com aquela situação, possa explorá-los de uma forma, e, portanto, estarem mais vulneráveis a todo aquilo que é o exercício dos seus direitos e colocando-os em risco e podendo eventualmente cair nas malhas de trás. Portanto, a atenção que se deve ter, mas repare, nenhum de nós está livre de poder cair nestas malhas. Nenhum de nós está livre porque somos educados, letrados, podemos ter uma situação especial na nossa vida, uma situação que nos coloca na tal situação de vulnerabilidade, em que os predadores estão atentos e vão aproveitá-la em seu benefício para lucrarem com essa situação de vulnerabilidade. O papel é que as autarquias, neste caso estou a falar porque sou da Câmara Municipal do Montijo, e as comunidades locais podemos ter para apoiar, para prevenir, que ações é que podem ser saudáveis neste caso. Repara, as autarquias têm um papel fundamental, determinante e essencial no combate, na prevenção deste fenómeno.
Tem, quando, do meu ponto de vista, devem integrar as redes regionais. Por acaso não tenho a certeza se o Montijo integra a rede regional de Lisboa e Vale do Tejo, mas se não integra, convido-a já a que o façam, mas acredito que já façam parte desta rede também. E depois com toda uma dinâmica que podem fazer em termos de ações concretas e específicas, nomeadamente uma atenção muito específica quando, por exemplo, atenção, estou a falar aqui da autarquia enquanto um todo, por exemplo, na emissão de atestados de residência. É estranho que se emitam 500 atestados de residência para a mesma residência. Isto deve fazer alertar a todas as campainhas, dizer há aqui qualquer coisa que não bate certo. Portanto, temos que estar atentos, e o estarmos atentos significa conhecer pelo menos alguns indicadores que são, portanto, capacitar, por um lado, os vossos funcionários e funcionárias em toda a linha, não é apenas o pessoal técnico superior, mas em toda a linha para este fenómeno, e isso fazem parte da rede regional, tem as pessoas competentes para vos ajudar a fazer isso, como os primeiros, os first responders, não é? Quem está no atendimento direto, os funcionários, para que percebam exatamente que aquele ato administrativo que fizeram pode ter alguma coisa estranha ali pelo meio e que é importante descodificar, é importante denunciar, é importante investigar e fazer tocar as campainhas. E depois desenvolver todo o conjunto de campanhas de sensibilização e de proximidade e também. Quando identificam ou sinalizam estas situações, está disponíveis para apoiar, quer seja apoio direto a partir dos serviços de ação social, quer seja apoio a nível habitacional temporário para acolher estas pessoas, quer seja todo um conjunto de ações que as autarquias, pelo nível de proximidade que têm, não sejam vistas estas pessoas como mais um fardo para a autarquia, mas que alguém que está naquele território, que foi alvo de um crime e que merece toda a nossa atenção e todo o nosso apoio, independentemente de tudo aquilo que gravita à sua volta e a sua condição. E este é o papel essencial que eu acho que o poder local tem, e que é a missão do poder local, é colocar as pessoas primeiro. E, portanto, quando nós colocamos as pessoas primeiro, tudo muda, e tudo evolui de uma forma positiva, até em termos de crescimento económico, crescimento social, ou seja, do ponto de vista enquanto comunidade, e, portanto, esta importância fundamental de colocar as pessoas primeiro na nossa ação. Última pergunta, e enquanto relator nacional tem acompanhado de perto a evolução das redes de tráfico, os mecanismos internacionais de cooperação, o que é que o preocupa na realidade atual? Termino como iniciei. O que me preocupa é efetivamente que no século XXI ainda haja pessoas que se acham no direito de ganhar dinheiro com as outras pessoas, não é ou seja, as pessoas podem ganhar dinheiro com o trabalho das outras pessoas, desde que seja de uma forma regular, mas é explorando estas pessoas, não respeitando a sua dignidade, não respeitando aquilo que as pessoas têm em si. E, portanto, isto é, se quiser, o que me choca no século XXI. O que me faz continuar a trabalhar nestas áreas efetivamente poder eventualmente dar o meu contributo para tentar, de alguma forma, que isto possa terminar e que as pessoas percebam que todos e todas somos iguais, que não há diferenças e que não temos o direito de lucrar com a exploração de outrem. Isto é crime, isto é grave, é uma violação indelével dos direitos humanos fundamentais, dos nossos direitos, do direito a eu ser. E quando isto é posto em questão, acho que não podemos ficar de braços cruzados e temos que agir. Obrigada, obrigada pela sua Eu que presença. agradeço. Doutor Manuel Albano, agradecemos profundamente a sua presença e os importantes esclarecimentos que aqui partilhou connosco. A todas e todos os que nos ouvem, deixamos o apelo. Informem-se, estejam atentos e não fiquem indiferentes. O tráfico de seres humanos é um crime silencioso, mas o silêncio nunca pode ser cúmplice. Obrigada por estarem desse lado. Voltamos no próximo mês de setembro com mais um episódio de Igualdade em Foco. Até lá, promovam a igualdade e defendam os direitos humanos todos os dias.